Olá, primeiro ano, tudo bem? Na videoaula de hoje nós vamos estudar sobre o humanismo. Eu vou focar os aspectos literários, o humanismo dentro da literatura portuguesa, porque até com os outros professores, com o professor de filosofia, de história, de arte, as características artísticas, históricas, sociais, filosóficas, vocês estudarão mais a fundo com eles. Eu vou abordar mais o aspecto literário, né? Principalmente trabalhar com o principal autor, que seria o Gil Vicente, ok? Então, mas antes é claro que eu vou ter que abarcar alguns pontos históricos, contextualizar vocês. Nós vimos que no trovadorismo, o trovadorismo que foi a primeira expressão, digamos, literária da língua portuguesa, ele aconteceu lá na Idade Média, né? O humanismo, ele vai surgir nessa transição da Idade Média, vocês estão vendo aqui, para a Idade Moderna. Então, essa transição nós chamamos de quê? Humanismo. Então, o século XV ele marcou essa transição do período medieval para a Idade Moderna. E a característica mais marcante ali foi o quê? O humanismo. Então, quais são as transformações ali na sociedade? Nós vimos que no trovadorismo, o que existia? O, o feudo, certo? Ali, os nobres, o feudo, o senhor feudal, os camponeses. Com o humanismo vai ter o surgimento de uma nova classe social, que é a burguesia, que são os ricos comerciantes, né? O comércio vai começar a surgir, o povo ele vai começar a sair da roça, do campo, e começa a ir para a cidade, e daí surge o que? O comércio, as cidades, propriamente ditas. É, a, o antropocentrismo ele vai ser o tema principal, na verdade, o marco do humanismo. O antropocentrismo seria o quê? O homem no centro. Lá no trovadorismo, o que prevalecia era o quê? A influência da Igreja Católica sobre tudo e todos, o teocentrismo, Deus no centro. Então, a marca filosófica, digamos assim, do humanismo é o quê? O antropocentrismo, o homem como centro do universo. Ou seja, o ser humano como senhor do seu próprio destino, senhor da sua história. Começou a mostrar o ser humano na sua valorização integral, o ser humano como um ser íntegro e a sua relação com a matéria física e terrena. Então, a visão do mundo que no trovadorismo era voltada para Deus, o ser humano ele não tinha, digamos assim, força sobre a sua própria história, sobre as suas decisões. No antropocentrismo, na visão de mundo, é o quê? A valorização do homem como construtor, como sujeito da sua própria história. Então, nesse período que começou a surgir a imprensa por Gutenberg em 1452, que foi uma das maiores invenções, né? As grandes navegações a partir do século XV, né? Com Portugal e Espanha liderando. Então, o humanismo é isso. É esse novo olhar sobre a vida humana. É essa forma de encarar a vida num aspecto que antropocêntrico. Então, a preocupação central é o ser humano. Lembra que eu disse, até no trovadorismo, era uma idade das trevas, entendeu? Era, digamos assim, uma ditadura, né? O ser humano ele não poderia agir de acordo com a sua vontade, não poderia descobrir novas coisas, entendeu? Porque era tudo o quê? Uma influência que vinha de cima, que no caso era a Igreja Católica que dominava. Aqui no humanismo, o homem começa a ser o protagonista. Daí surgem as invenções, o que nós temos de ciência mesmo começou a surgir a partir dali. As potencialidades humanas começam a surgir a partir do humanismo. Então a preocupação desloca-se de Deus e vai para o homem.
mas sempre com um olhar atento da igreja, né? Que a igreja começou o quê? A perceber que o homem estava se distanciando e de alguma forma ela tenta o quê? Trazer o homem de volta para a igreja, para Deus. Algumas características do humanismo. O professor Francis ele vai explicar detalhadamente, né? Resumidamente, essa transição entre a Idade Média para o Renascimento é a valorização do ser humano. Humanismo nas artes, o professor Francis vai explicar. Agora, o que interessa a vocês é a produção escrita. Primeiro ano, o que é importante que vocês saibam? Que, basicamente, o humanismo ele antecede o Renascimento. O humanismo é essa transição do pensamento da Idade Média para o Renascimento. Então, essa transição, o homem começou a ser valorizado e muitas coisas mudaram ali. Na literatura, no caso na literatura portuguesa, o humanismo mesmo, ele vai ser esse período de transição. Ele vai mostrar essa decadência dos valores, digamos, teocêntricos, ok? Porque o humanismo, na literatura portuguesa, ele é dividido em humanismo, né, propriamente dito que eu estou explicando, e o renascimento, que é o classicismo. Então, as características que vocês estão vendo agora com os outros professores, a Arte, o Alex, o Diego, o Francis, nós vamos estudar elas novamente lá no classicismo, que é o nosso próximo conteúdo literário. Agora, na literatura portuguesa, eu vou focar mais na transição, ok? Nessa transição, que ainda vai prevalecer esse caráter antropocêntrico, né? Essa influência da igreja nos valores, costumes e essa crítica do ser humano, aliás, ao ser humano que estava se distanciando dos valores, digamos, divinos, tá? Na produção escrita, o que vai prevalecer ali no humanismo português é o teatro, a poesia palaciana e a historiografia. Então, o teatro é a manifestação literária onde ficam mais claras as características do período. Então, quando vocês escutarem trovadorismo, humanismo, trovadorismo, cantigas, humanismo, português, lembra? Fim da Idade Média, início da Era Moderna. Principal característica da literatura portuguesa humanista, o teatro. Ok? Então, o teatro é a manifestação literária mais importante. Tanto é que nós escolhemos a obra O Alto da Barca do Inferno como trabalho a ser feito neste período, que é uma das principais obras, não só nessa época, mas da literatura portuguesa. Depois, nós temos a poesia palaciana. Como assim? A poesia, lembra que a poesia lá do trovadorismo eram cantigas que eram cantadas com instrumentos musicais? A poesia palaciana, ela deixa de ser acompanhada por música e ela passa a ser declamada dentro do palácio, lá no castelo, com os nobres. Então, a poesia palaciana, ela começou a ter as características que nós conhecemos hoje dos poemas, das poesias. Lá no trovadorismo era uma poesia cantada. Aqui não, aqui é declamada como nós conhecemos hoje. E a outra produção escrita é a historiografia, como principal expoente Fernão Lopes. O que ele fazia? Ele passou a registrar todos os feitos heróicos, os acontecimentos ali da história de Portugal, as lutas dos reis, começou a compilar tudo isso. Então, historiografia por quê? São crônicas que representam a história ali desse povo, no caso, o povo português. Então, Fernão Lopes, as crônicas, elas datam de 1380 a 1460. São arquivos do Estado português, é uma visão bastante moderna da história, né? Ou seja, representam essa mudança de Portugal, essa transição do trovadorismo para a época moderna, da Idade Média para a Era Moderna. E o que mostra ali nessas crônicas é o quê? Interesse pelo lado humano dos fatos, dos movimentos populares e das forças econômicas da história. Então, apesar de ser crônicas, às vezes
ele ter escrito alguns acontecimentos fictícios, mas elas vão tentar retratar o que? Um acontecimento que de fato aconteceu. A história ali do povo português nessa transição da Idade Média para o humanismo, para a Era Moderna. Então, 3 atividades mais destacadas compuseram esse período. Na historiografia foi quem? Fernão Lopes, né? Que registrou crônicas da história portuguesa nessa época, e depois na produção, a produção poética dos nobres, que é a poesia palaciana, e depois o principal, atividade teatral, o teatro popular, representado por Gil Vicente. Então, na prosa, gente, prosa é o contrário de poema, tá? Na prosa, o que se destacou foram as crônicas, na voz, escritas principalmente pelo cronista Fernão Lopes, que registrava a vida dos personagens e acontecimentos históricos que de fato aconteceram ali nesse período em Portugal. E também tinha a prosa doutrinária, que era ensinamentos, que tinha o objetivo de quê? Fazer uma reflexão sobre a vida, né? Tinha uma moral ali, ensinar sobre acontecimentos, ensinar sobre a vida mesmo, né? Práticas diárias, transmitir ensinamentos. Nós tínhamos também nessa época as novelas de cavalaria, que nós vimos lá no trovadorismo, que as novelas de cavalaria eram o quê? Eram histórias que contavam os feitos, o heroísmo dos cavaleiros que iriam lutar contra os mouros, né? Contra os povos invasores. E nós temos a poesia. Então, gente, a poesia nesse período humanista, ela abandonou as formas fixas do trovadorismo. Então ela perde esse acompanhamento musical, como eu disse, e ela começa a ser o quê? Recitada. Aonde? No palácio, no castelo, feita pelos nobres. Por isso que é o quê? Poesia palaciana, que ela começou a ser declamada, recitada lá no palácio. Então olha um esquema do humanismo na poesia, tá? A parte estrutural, redondilha menor, maior, eu vou explicar para vocês no próximo tópico, ok? Lá no classicismo. Por enquanto eu quero que vocês entendam o quê? Que as poesias elas foram compiladas, elas foram publicadas em 1516 em cancioneiros, que seria o quê? No cancioneiro geral, aliás, que seria o quê? Como se fosse um livro que nele havia o quê? Todas as poesias, todos os poemas, aliás, uma coletânea. E, diferente lá do trovadorismo, esses poemas eles eram o quê? Mais sutis, era um lirismo mais sutil, né? Diferente das cantigas trovadorescas. E a principal marca era que eram poemas que não eram mais cantados, eram feitos para ser o quê? Recitados lá na corte. Agora, o que eu quero que vocês prestem muita atenção é o teatro medieval. Então, a principal, digamos assim, obra artística na literatura portuguesa foi o quê? No humanismo, foi o teatro medieval. Então, o teatro medieval ele era dividido em religioso e profano. O religioso tinha o quê? Mistérios e milagres. Então, era mais relacionado com o quê? Com a igreja, né? Eram tipo um via sacras, eram teatros que representavam a vida de Jesus Cristo, né? Passagens da Bíblia. Já o moralidades não era necessariamente passagens da Bíblia, mas eles tinham o quê? Um simbolismo moral, né? Eram como se fossem metáforas que representavam o quê? Personagens que faziam coisas erradas e no final eles sofriam consequências. Havia punições ali. Era claramente o quê? Uma forma de fazer com que as pessoas se convertessem, seguissem os caminhos da igreja, os caminhos do bem, senão ia para o inferno, né? E havia as farsas. As farsas tinham um objetivo satírico,
que era o quê? Divertir o público. A obra que vocês estão lendo, que é o Alto da Barca do Inferno, é o quê? É um teatro de moralidade, que tem o quê? Um ensinamento. Entra aqui. Gil Vicente e o teatro em Portugal. Como que era o teatro de Gil Vicente? O teatro de Gil Vicente, ele ainda, pessoal, tem esse caráter teocêntrico. Mesmo que nessa época, Portugal, assim como a Europa, estava nesse período de transição da Idade Média para a Idade Moderna. Depois outras igrejas, digamos assim, outras religiões surgem. Com essa transição, o ser humano estava perdendo alguns valores. Quando eu falo valores, alguns valores, né, que a Igreja Católica queria. Então, Gil Vicente, ele faz justamente uma crítica, né, e tenta, de alguma forma, trazer de volta as pessoas que estavam perdendo os valores teocêntricos, estavam ganhando, indo para o caminho antropocêntrico. Gil Vicente tenta, no meio desse teatro, abrir os olhos, né? Ele tenta abrir os olhos dessas pessoas e trazê-las de volta para o caminho de Deus, digamos assim. Então é uma visão extremamente crítica da sociedade da época. E é um teatro de fundo moralista. Ele acredita que o quê? Que ele vê na restauração da pureza da religião católica o único caminho da salvação. As pessoas estavam com as ideias humanistas se perdendo e ele tenta trazer novamente as pessoas para dentro da igreja. Então ele expressa uma visão teocêntrica numa época de crise dos valores medievais. Eu costumo brincar, digamos que a igreja, os valores teocêntricos estavam se perdendo, então Gil Vicente cai, mas ele cai atirando, digamos assim. Né? Ele tenta fazer essa crítica aos valores que estavam se perdendo. Então, as principais peças ali, a Farsa da Inês Pereira, o Velho da Horta e a Alto da Barca do Inferno, que é o principal ali que nós estamos estudando. Então, por que Gil Vicente é tão importante? Porque ele foi um introdutor. Foi ele que introduziu o teatro em Portugal, gente. Então, isso teria acontecido em 1465 e 1466. Ele iniciou sua carreira teatral em 1502, né? Representando os servidores do palácio do rei Dom Manuel. Declamou em espanhol o Alto da Visitação ou Monólogo do Vaqueiro. Aqui nós temos uma imagem que representa o quê? O monólogo do Alto do Vaqueiro. Mas a sua principal obra crítica, moralista, é o Alto da Barca do Inferno. Então, resumidamente, quais eram as características do teatro vicentino? A mentalidade ainda era medieval. Olha que irônico. Mesmo que a sociedade estava passando nesse período de transição, todas essas características acontecendo na Europa, a mentalidade de Gil Vicente era ainda medieval. Então ele faz essa crítica aos valores que estavam se perdendo. Então ele faz meio que uma crítica aos valores humanistas. O teatro era popular, era apresentado para o povo, apesar de ser representado nas cortes também. Era um teatro alegórico, teatro dos tipos, teatro de quadros, teatro cômico e satírico. Agora, o que foi o Alto da Barca do Inferno? Então, gente, o Alto da Barca do Inferno, que vocês, acredito que vocês já leram ou não, a peça teatral adaptada, eu disponibilizei o podcast, é importante que vocês leiam para a semana que vem. É uma peça de um só ato, com um só palco, e é uma estrutura simples, né, que eram as características marcantes do autor. É um único cenário ali, né, onde há 3 personagens que estão fixas no palco. Então não há vários cenários, é um cenário simples. Então quem são os personagens ali? Nós temos o diabo, o seu companheiro e o anjo. Então, a partir de vários
de várias cenas, vários personagens itinerantes vão aparecendo. O fidalgo, o onzeneiro, o párvulo, o sapateiro, frade, alcoviteiro, judeu, o corregedor, o procurador, enforcado e os 4 cavaleiros. Então, cada personagem vai entrando no cenário. Alguns, a maioria, vão para o inferno, depois do julgamento, né? E 2 vão para o céu. Essa peça teatral, ela é dividida em ato, em 12 partes, né? Que são os 12 personagens que aparecem ali. Então, gente, na peça O Alto da Barca do Inferno, o Gil Vicente, ele coloca vários personagens numa situação limite. Então, como que vocês viram, todos estão mortos e chegam a um porto, onde há 2 embarcações, né? Uma é chefiada pelo anjo. Que o anjo vai conduzir esse pessoal aonde? Ao paraíso, ao céu. Já a outra é comandada pelo diabo e seu companheiro, que vai para o andar de baixo, para o inferno. Então, os personagens eles se apresentam diante do espectador como em um desfile. É tipo um desfile. Então, nenhum personagem aparece ao mesmo junto. Cada um vai aparecendo num ato diferente. Primeiro vem um, depois vem outro, depois vem outro, ok? E ao fim, do qual cada um terá de enfrentar o seu destino. Então, um personagem vai para o inferno e outro vai para o céu. Então, é importante que vocês reconheçam que isso aqui é uma alegoria, é uma metáfora, gente. Esses personagens, eles não apresentam indivíduos definidos, mas sim tipos pessoais. Eles não apresentam características psicológicas particulares. Eles meio que representam, segundo Gil Vicente, o comportamento dos setores da sociedade da época. Então, vocês viram ali que temos a prostituta, que representa o quê? A prostituição na época. Nós temos o corregedor, que representa a corrupção dos oficiais da justiça. Nós temos o judeu, que representa o quê? As pessoas que eram orgulhosas, usurentas. Nós temos o padre, no caso ali o clero, que representa o quê? O clero, a corrupção na Igreja Católica. Então, galera, não faz uma crítica específica a ninguém. Cada pessoa representa um setor da sociedade. Ok? A igreja, a burguesia que estava surgindo, a corrupção do clero, a prostituição. Por isso que são personagens alegóricos. De uma forma geral, representa o quê? Toda a sociedade, como que estava a sociedade nesse período de transição. Então, as alegorias são imagens que servem de símbolo, ok? Então, quem são os personagens ali? O anjo, que é o navegante da barca celeste. Então, quem entra na barca do anjo vai para o céu. Quem entra na barca do diabo vai para o inferno. Agora nós temos os personagens. Quem era o fidalgo? O fidalgo representa toda a nobreza de Portugal que era ociosa, ou seja, imprestável, não valia para nada. Quem era o onzeneiro? O onzeneiro é a classe dos agiotas, que era o pessoal que emprestava dinheiro e depois cobrava juros exorbitantes. E se você não pagava, muitos matavam. Quem era o parvo? O parvo, no teatro, representa o povo português rude e ignorante. Como assim? O parvo representa a pessoa que tem pecados? Tem. Só que é uma pessoa que era o quê? Temente a Deus, tinha um bom coração. Então, a sua devoção a Deus, apesar dos seus pecados, vale muito mais. Então, não era corrupto. Tem os seus pecados de acordo com as circunstâncias, mas era uma pessoa boba, ignorante.
O frade representa os maus sacerdotes. Então Gil Vicente aqui faz a crítica ao quê? A própria Igreja Católica que tinha o quê? Dentro. As maçãs podres, né? Tinha a corrupção do clero. Quem era Brígida Vaz? Era a cafetina, que significa o quê? A degradação moral e a feitiçaria popular, né? A degradação moral dos valores, né? Tudo que era relacionado ao quê? À prostituição. O judeu, ele representa os infiéis que são alheios à fé cristã. Veja bem, gente, alheios à fé cristã. Então, para Gil Vicente, para a igreja na época, né? Tudo que não era católico, que não era da fé cristã, era pecado. O procurador, ele representa a burocracia jurídica da época, que era o quê? Corrupta. Representa os oficiais da justiça da época, que eram corruptos. E o enforcado, gente? O enforcado é o símbolo da falta de fé e da perdição. Ou seja, se enforcou, na Bíblia quem se enforca vai para o quê? Para o inferno, né? 4 cavaleiros representam as cruzadas contra os mouros e a força da fé católica. Então vocês viram ali na obra e no podcast que os únicos que foram para o céu foram quem? Os 4 cavaleiros, por quê? Porque eles representavam o quê? A força da fé católica, né? Eles morreram em defesa da Igreja Católica. E o bobo, que é o pavo, que representa quem? O povo português que tinha bom coração. Tinha seus pecadinhos, mas não era nada comparado aos outros, que eram totalmente corruptos. Então, gente, essa obra ela é tão importante que ela serviu de inspiração para várias outras obras hoje em dia, que tem julgamentos, tribunais. O próprio filme O Alto da Compadecida, quem já assistiu, ele é baseado nessa história. Então, Ariano Suassuna se baseou no Alto da Barca do Inferno de Gil Vicente. Então, o teatro, esse alto, ele é muito cobrado em vestibulares. Então, é importante, não só para fazer atividade, mas que vocês conheçam a importância dessa história. Lembrando, galera, que é uma alegoria, é uma ficção, tá? Então, como que eu sempre digo, vocês, mesmo quem não acredita, né, é uma ficção, é uma obra de ficção. Então, vocês precisam olhar com um olhar crítico, olhando de cima. E perceber como que foi feito o julgamento de Gil Vicente e a crítica que ele fez, né? Que a história se passa justamente nesse período de transição. Então Gil Vicente percebeu que os valores humanistas estavam influenciando as pessoas na época. Então ele faz essa última crítica, né, a essa perda de valores cristãos, da moral cristã. E foi meio que o quê? Ele é um alto moralista, né? Apesar dele usar uma linguagem, às vezes, escrachada, ele tem um objetivo final de o quê? De moral, fazer com que as pessoas se curvam diante de Deus, né? E voltem, né, para a igreja, né? Mas nós sabemos que isso não acontece, né? O humanismo, o antropocentrismo estava muito forte. Então a Igreja Católica com o Renascimento perde o seu destaque e começam a surgir o quê? Com a Reforma Protestante, outras religiões e tudo mais. No Renascimento, a ciência ganha força, a Igreja Católica ela perde o seu império. Mesmo com, digamos assim, mesmo com esse ensinamento de Gil Vicente, com essa crítica, com essa forma de trazer as pessoas de volta, não dá muito certo, não. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido melhor a ideia da obra, tá? E eu conto com a compreensão de vocês, tanto na leitura quanto na apreciação do podcast. Um abraço e até a próxima.